Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo São João. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Esse trecho do encerramento, praticamente, do Evangelho de São João, nos traz esse diálogo muito íntimo entre Jesus e Pedro, no qual Jesus parece dar a Pedro a oportunidade de reafirmar o amor que ele não foi capaz de afirmar, quando, então, durante a paixão, ele tinha até feito o propósito de seguir Jesus para onde ele fosse, mas acabou negando por 3 vezes, conforme Jesus mesmo predissera. E agora Jesus, então, nesta tríplice pergunta, parece oferecer a Pedro a oportunidade dele reafirmar o seu amor. Reafirmar como se fosse para curar, para corrigir aquilo que aconteceu antes. Só isso para nós já é uma grande consolação, se a gente pensar que também nós podemos gozar da parte de Jesus de oportunidades para reafirmar o nosso amor. Não foram poucas vezes que nós falhamos no amor que talvez a gente tenha professado com os lábios, até com tanto vigor, com tanta rompância, como Pedro fez ao se despedir de Jesus, mas que depois na prática nós não conseguimos colocar em prática. A oportunidade de reafirmar o nosso amor nos faz perceber que para Jesus não importa quantas vezes nós caímos, importa quantas vezes nós nos levantamos. Então, se caímos 3 vezes, como diz a Sagrada Escritura, num salmo, caindo 3 vezes, levantar-se 4 vezes. Quer dizer, estar sempre de pé, não se contentar com a derrota. Então, só esta passagem, desse ponto de vista, já nos consola e nos faz pensar nisso. Deus dará sempre oportunidade para a gente reafirmar o nosso amor, para começar de novo. Por outro lado, Pedro havia prometido dar a sua vida por Jesus e não teria feito, mas futuramente ele faria. Então, Jesus faz esta profecia: quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Então Jesus, conforme São João explica, está dizendo isso para significar o martírio de Pedro, como Pedro haveria de glorificar o nome de Jesus. Talvez a gente tenha feito propósitos de renúncia, de penitência, de conversão, até de sofrimento por causa de Jesus, e a gente não foi capaz de fazer. Mas haverá o momento em que nós teremos ainda a oportunidade. Não é um momento que será dado por nós, mas é um momento que, como diz Jesus para Pedro, em que alguém vai nos conduzir pela mão. Um momento em que não seremos nós a determinar o que vai acontecer. De fato, os melhores sacrifícios, as melhores penitências, não são aquelas que a gente se propõe,
mas são aquelas que a gente aceita, que vêm não porque nós quisemos, mas que nós aceitamos. Quem sabe o momento que nós estamos vivendo agora, esta contrariedade desse momento de insegurança, de sofrimento diante da pandemia, não pode ser o melhor sacrifício que a gente jamais realizou na vida. Ser capaz de não se levantar contra Deus, não desanimar, reafirmar nossa fé, rezar com confiança. Quem sabe é esta a oportunidade. E ao final, Jesus então inverte. Eu até chamo atenção para uma coisa interessante. Notem que Jesus não chamou Pedro de Pedro, né, nas 3 perguntas, mas chamou de Simão. Chamou-o pelo nome que ele tinha antes de ser discípulo. Não pelo nome que Jesus tinha dado, mas pelo nome que o seu pai tinha dado. Simão, filho de João. 3 vezes. Então, é como se Jesus desse a oportunidade de voltar lá atrás para que Pedro pudesse refazer essa sua caminhada. E ao final de cada pergunta, ao final de cada resposta na qual Pedro se propõe, sim, tu sabes que eu te amo. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. E no final de tudo, quando Jesus fala sobre esse modo de glorificar, que seria pelo martírio, no final Jesus já não diz mais apacenta as minhas ovelhas, mas diz segue-me. O ponto de partida para nós é, antes de tudo, o seguimento. Antes de tudo, sermos nós as ovelhas de Jesus, para que assim possamos, sendo conduzidos pela mão, às vezes por onde nós não queremos, afirmar o nosso amor a Ele e assim podermos também receber dele a missão de sermos também nós, como que pastores uns para os outros. Mas tudo começa com o seguimento, com a afirmação do amor a Jesus, que é feita não por uma proposta de vida que sai da nossa cabeça, mas pela graça e pela oportunidade de aceitar aquilo que nós não escolhemos por amor a Jesus, reafirmando então nosso compromisso com Ele, e a partir daí, então, recapitular a nossa vida para podermos receber a missão que Ele nos confere. Rezemos. Ó Deus, pela glorificação do Cristo e pela iluminação do Espírito Santo, abristes para nós as portas da vida eterna. Fazei que, participando de tão grandes bens, nos tornemos mais dedicados ao vosso serviço e cresçamos constantemente na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.